Oi, gente! Toda uma super produção pro vídeo de hoje, fiz até babyliss, mas tem um motivo oculto, tá, por trás disso. Gente, se vocês perderam as últimas notícias, volta um vídeo aqui, onde eu conto que estou grávida e, portanto, não posso pintar o cabelo. Eu sei que muita gente acaba pintando, eu optei por não pintar nesse primeiro trimestre, pelo menos. Depois do primeiro trimestre eu vou reavaliar, mas provavelmente eu vou acabar pintando. Só que nesse primeiro trimestre, conversando com a minha médica e pesquisando bastante sobre o assunto, eu achei de bom tom não pintar, não arriscar, mesmo que seja com tinta sem amônia, uma tinta mais específica para esses casos. Mesmo assim, eu preferi não pintar, então a minha raiz tá muito grande, tá enorme, como eu nunca deixei nenhuma vez na minha vida, nesses 10 anos, e lá vai pedrada, de ruivice, nunca fiquei esse tempo todo sem pintar o cabelo, então tô muito agoniada. Essa é uma das coisas que mais estão me agoniando nessa gravidez e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, mas enfim, resolvi fazer um babyliss pra ver se dou uma animada, fiz uma make, essa semana tá bem difícil, eu tô enjoando bastante, mas enfim, já vamos falar sobre isso. Hoje é um vídeo pra responder perguntas que vocês me fizeram no Instagram, algumas de vocês, né, eu abri uma caixinha de perguntas e algumas meninas me mandaram algumas perguntas ali com relação à gravidez, então eu vou falar sobre isso, vou aproveitar essas perguntas como gancho para falar sobre alguns outros assuntos também. Vai ser um vídeo bem legal, um bate-papo, um tira dúvidas e também um pouco de curiosidades aí, né, contando um pouco de curiosidades para vocês. Então se tu gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de tema, fica por aí, dá o teu like, não esquece de ativar o sininho de notificações, porque aí sempre que sai um vídeo novo, tu é notificada. E se tu ainda não é inscrita, termina de assistir esse vídeo, vê o que tu acha e se tu gostar do conteúdo, se inscreve no canal também. E só pra deixar uma coisa clara, eu falei que eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, mas assim, eu não sou muito ativa por lá, tá, gente? Eu sou mais ativa aqui no YouTube do que lá no Instagram. Ainda tô pensando se eu volto a produzir conteúdo lá ou não. Pra quem não sabe, perdeu esse rolê todo do Instagram, tem um vídeo aqui onde eu falo sobre eu ter excluído o meu Instagram, vou deixar aqui nos cards, tá? Um vídeo falando sobre isso, é o primeiro vídeo do canal. Eu fiquei um ano sem Instagram, eu tinha um outro, né? Não esse que eu tenho agora, era um outro, que eu tava crescendo consideravelmente bem, assim. Eu fazia conteúdo sobre nutrição, eu sou formada em nutrição também, e eu fazia conteúdo sobre nutrição. Mas eu passei por várias coisas que eu conto nesse vídeo e acabei ficando um ano sem, e desde que eu voltei, eu não voltei a produzir conteúdo pra lá. Tô pensando ainda como que vai ficar esse rolê, mas por enquanto eu ando mais aqui pelo YouTube, só que vez ou outra eu acabo conversando um pouco mais, principalmente nos stories. E aí foi onde eu abri essa caixinha de perguntas, né? Mas enfim, já tô avisando aqui, porque não vai vocês lá me seguir no Instagram achando que, nossa, vai ter conteúdo todo dia, porque por enquanto não é assim. Mas quem sabe futuramente, né? A primeira pergunta é a seguinte: quero saber se foi bem coelha. Decidiu planejar e engravidou em seguida. Gente, achei muito engraçada essa pergunta. E várias pessoas me perguntaram isso pessoalmente também, né? Se quando eu decidi engravidar foi de primeira ou se eu fiquei tentando mais tempo. E, gente, foi de primeiríssima. Foi no mesmo ciclo que a gente começou a tentar, eu engravidei. Foi super rápido. E aí agora eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Quando eu decidi engravidar pela primeira vez, isso foi em outubro, novembro do ano passado, 2024. Aí o que eu fiz? Marquei uma consulta com a minha gineco e falei, olha, a gente tá querendo engravidar, então acho que é legal eu fazer uns exames, ver como é que tá tudo, né, se tá tudo certo. Começar a tomar vitaminas, principalmente o ácido fólico, que é uma vitamina importante para se tomar durante a gestação. Quero ver se tá tudo certo pra gente começar realmente a tentar engravidar. Aí beleza, fiz os exames, comecei a tomar o ácido fólico, tava tudo ótimo, perfeito, maravilhoso. Só que chegou a hora de tentar, né? Chegou a hora do vamos ver, eu dei pra trás, gente. Dei pra trás, achei que não, tá muito cedo, vamos esperar mais um pouco, acho que ainda não é a hora. Começou a abrir vários medos, várias coisas, e eu decidi deixar esse tema um pouco de lado e resolvi postergar pra mais tempo, né? E meu marido, sempre muito parceiro, quando eu falei pra ele, amor, vamos começar a tentar engravidar? Ele, bora. Depois, quando eu falei, amor, acho que é bom a gente esperar mais um pouco, ele, tudo bem, bora, vamos esperar mais um pouco. Então, ele sempre muito parceiro. Foi essa a dinâmica, até que chegou fevereiro, eu comecei a repensar isso. Na verdade, ali em janeiro eu já comecei a repensar nos motivos que me levaram a querer esperar, né? Eu já vou falar um pouco melhor sobre isso, já quero puxar um gancho aqui nessa pergunta, mas só pra gente finalizar essa questão de eu ter conseguido de primeira. Então chegou ali fevereiro, nós batemos o martelo e
cara, vamos começar. Agora é a hora, vamos começar a tentar, seja o que Deus quiser, se vier de primeira vez, se não vier tudo bem. Começamos a tentar e pimba, em março eu já tava grávida. Eu descobri dia 31 de março. Tem vídeo aqui no canal, como eu falei, é o último vídeo aqui do canal, onde eu mostro tudo, tintim por tintim, eu descobrindo a gravidez, contando pro meu marido. Então, ó, vou deixar aqui nos cards também. Depois vai lá dar uma olhada no vídeo, tá muito lindo, muito especial. E é legal eu mencionar que aconteceu uma coisa, né, durante esse meio tempo que eu tava esperando, não sabia se estava grávida ou não, que foi o seguinte, eu orava pra que eu engravidasse de primeira, porque eu não queria ficar aquela agonia, sabe? Aquela ansiedade de, ai, será que agora vai? Será que não vai? E todo mês ficar naquela. Ai, minha menstruação veio, então não engravidei, não deu certo, vamos de novo. Eu não queria ficar naquela angústia de ser uma tentante. Eu sei que ser tentante não é fácil. Eu vi vários, acho que dezenas de vídeos, gente, aqui no YouTube de tentantes, nesse momento que eu tava esperando, né, pra saber se eu tava grávida ou não. E eu consegui entender, eu acho que 1/3 do que essas mulheres passam nessa espera. E eu não queria passar por isso. Claro, ninguém quer passar por isso, né? Deus age de forma diferente na vida de cada pessoa. Se essas mulheres passam por isso, se tu tá passando por isso nesse momento, é porque Deus tem alguma coisa com isso, tem um propósito por trás. E eu orei muito para que isso não acontecesse comigo, que eu conseguisse de primeira. E aí ali em março, o que aconteceu? Dia 7 de março, que é quando eu conto que foi a minha última menstruação, mas pra mim não foi menstruação, veio uma borrinha assim de sangue bem, tipo uma borra de café, bem de leve, que eu considerei menstruação, mas eu acho que ali eu já tava grávida. Foi ali a minha concepção, na verdade, até pelos meus cálculos de semanas, eu acho que foi ali. E quando veio, eu fiquei meio chateada, pensei, Deus, orei tanto, né, não queria, eu queria que fosse de primeira, mas tudo bem, amém. Aí a gente já começa a pensar, será que eu tenho algum problema? Será que eu tenho alguma coisa de infertilidade? E já começa a vir várias coisas na cabeça. E justamente por isso eu não queria esperar mais de um mês pra engravidar, porque eu sabia já que eu ia começar a pensar um monte de coisa. E nada a ver, tá? Nada a ver, porque eu pesquisando sobre isso, eu vi que até 1 ano é normal, tá? Normalzérrimo esperar pra engravidar, é normal ser tentante até 1 ano. Então eu teria 1 ano ali pela frente pra tentar. E aqui a gente já pode falar sobre a questão de ficar esperando, postergando muito pra engravidar. Porque assim, galera, pra mim foi fácil, foi de primeira. Mas eu sou a minoria. A maioria das mulheres demoram mais. Tem mulheres que demoram até mais de 1 ano. E aí, se tu já tá lá, os teus 30 e poucos, quer ter mais de um filho, por exemplo, né? Ou até mesmo um filho só. Cara, não fica esperando demais, postergando demais, porque tu não sabe como vai ser o teu caso. E se tu for um desses casos que vai demorar 1, 2, 3 anos pra engravidar? Então a gente precisa levar essas coisas em consideração. Fecha parênteses, né? Mas o fato é que eu tava lá, Deus, eu queria tanto, Senhor, chorei, achei que, não foi de primeira, eu queria tanto que fosse de primeira. E eu ali, tá, murmurando com o Senhor, e eu já tava grávida, gente. Aí depois, quando eu descobri, eu pedi perdão pra Deus, né, eu me confessei com meu marido, falei, olha amor, eu pensei isso. Até pedi perdão pra Deus já, porque, sacanagem, né, eu já tava grávida e eu ali falando pra Deus, de certo Deus assim, né, conte-me mais sobre isso. Mas de certo, a vontade de me dar um cascudo, né? Mas, enfim, a verdade é que eu já tava grávida e não sabia. Mas foi assim, gente, foi de primeira. E é importante também eu falar aqui pra vocês que eu não tomava anticoncepcional, eu não usava DIU, eu não usava nenhum método hormonal e nem que não seja hormonal, eu não usava nada desde quando eu casei. Pra não dizer que eu nunca tomei anticoncepcional, eu tomei por 2 meses antes de eu casar. E depois, porque eu ia casar, né, então eu queria já me prevenir, mas depois eu já acabei com essa ideia, já fui atrás de saber sobre os métodos anticoncepcionais e detestei todos eles. Hoje eu não recomendo, mas isso é papo para um outro vídeo, mas assim, eu sou uma pessoa que não usava. O nosso método de se cuidar era com base no meu período fértil. Eu sabia quando eu estava fértil e nesse período a gente ou usava camisinha ou, como é que eu posso falar? Tirava o pé do pedal antes que escapasse a correia. É tipo isso, entendeu? Ai, socorro, Senhor! Mas assim, pra vocês entenderem, né? Pra você tão direto aqui, porque tem coisa que a gente não pode falar nesse YouTube pra não ser censurado. Então, né, pra gente entender, é mais ou menos isso. Era como a gente fazia. E aí,
deu certo todo esse tempo, mas é claro que a gente sabe que tem riscos, né, gente? Mas, assim, eu sou saudável, meu marido é saudável, estamos em um bom casamento, um ótimo casamento. Se o filho viesse, tudo bem, não ia ser um problema, entendeu? Mas é claro que a gente, enquanto não estávamos tentando de fato engravidar, a gente tentava se cuidar de alguma forma. Mas o fato de eu não ter usado nenhum método hormonal me ajudou muito a conseguir engravidar de primeira, eu tenho certeza. Eu era uma pessoa super ativa, né? Fazia atividades físicas, corria, academia, sempre fazendo atividades físicas, me alimentava muito bem. Então, assim, tudo isso contou, acredito eu, com certeza, para que eu conseguisse engravidar de primeira. Mas agora, gente, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de adiar ter filhos, né? Por que que eu adiei ali de novembro para fevereiro? O que que aconteceu? O que que mudou na minha cabeça? E eu vou ser bem sincera pra vocês, tá? Vou abrir meu coração. Eu sei que muitas mulheres vão se identificar, outras talvez não, normal. Mas eu quero ser o mais transparente possível pra que a gente possa realmente aprofundar sobre esse tema. Dessa vez não é café, tá? É água. Eu não tô conseguindo tomar café, gente. É claro que assim, a mulher grávida de qualquer forma já tem que diminuir a quantidade de cafeína, mas eu não consigo mais tomar café. Nem café normal, nem café descafeinado. Simplesmente não dá. Eu enjoei completamente do café. Olha que loucura, né? Meu Deus, eu não conseguia me ver sem tomar café e agora eu não consigo mais. Gente, o que me fez adiar a decisão de ter filhos não foi falta de condições financeiras, não foi falta de condições psicológicas, não foi uma condição médica, foi pura e exclusivamente egoísmo. Egoísmo da minha parte. E eu falo da minha parte porque o meu marido, por ele a gente já teria tido, foi por causa de mim, partiu de mim essa decisão de esperar mais um pouco. E a verdade é que eu tinha medo de perder a liberdade que eu tenho hoje, a liberdade de fazer as coisas no meu tempo, a liberdade de dormir um soninho quando eu quero, de ler o meu livro quando eu quero, a liberdade de sair por aí na hora que eu quiser e o medo das transformações no meu corpo. Não queria engordar naquela época, eu tava, nossa, treinando super correndo pra caramba e eu não queria que um filho interferisse nessas coisas. Ó, gente, é sério, eu falando isso agora pra vocês, chega a me dar vergonha de falar isso, tá? Mas é verdade, é o que se passava na minha cabeça. E aqui vai um ponto crucial, tá? Crucialzérrimo. Nessa fase que eu decidi aguardar mais um pouco, esperar mais um pouco e todo esse egoísmo, foi uma fase que eu não estava 100% bem espiritualmente. É aquela fase que eu não tava fazendo direito meu devocional, que eu tava fazendo as coisas meio assim, que eu não tava tão perto de Deus, eu não tava tão perto de Jesus. E aí, o que acontece, gente? Quando a gente não está perto de Cristo, quando a gente não tá com a nossa vida focada nas coisas do céu, a gente começa a pensar nas coisas da terra. É normal, isso vai acontecer se a gente não se policiar, se a gente não se cuidar. E nessa fase lá, final do ano passado, eu tava muito assim, eu tava muito pensando nas coisas daqui. Eu tava pensando no meu corpo, eu tava pensando na minha liberdade, eu comecei a pensar na minha carreira de novo, coisa que eu hoje eu nem penso, mas comecei a cogitar atender de novo. Então assim, coisas que hoje eu não penso mais, porque hoje a minha vida espiritual, graças a Deus, né, não por mim, por Ele, tá tudo certinho. E eu percebo isso, cada vez que eu me afasto um pouco, que eu saio um pouquinho do caminho, essas coisas do mundo começam a vir na minha cabeça. Eu tinha medo de perder conquistas pessoais, tinha medo que a minha identidade mudasse e que eu fosse engolida por essa questão da maternidade, sabe? Porque eu vejo muito e eu não vou ficar falando muito aqui pra não morder a minha língua, porque eu sei que isso acontece, mas eu vejo muitas mulheres que esquecem, sabe? Esquecem que são mulheres, que são esposas e viram mães 100%. Tipo, elas não são mais nada, elas só são mães, entendeu? E eu confesso pra vocês que isso me incomoda muito. Eu quero lutar pra não ser essa pessoa, pra não ser uma pessoa que esquece que eu sou esposa, que eu sou mãe, que eu sou filha, que eu sou amiga. Eu quero tentar manter esse equilíbrio, tentar pelo menos. E é por isso que eu tô dizendo, eu não vou ficar falando muito sobre isso, porque eu não quero morder a minha língua. Mas é algo que eu almejo e que eu vou tentar cuidar, porque eu tinha esse medo, sabe? E eu tinha esse medo e eu ainda tenho, mas antes esse medo me paralisava a ponto de eu não querer ter filhos no momento. Agora não, agora esse medo ele vem, mas ele não me paralisa mais, entende? E esse era um dos motivos também que me fazia não querer ter filhos naquele momento, porque na minha cabeça, se eu tiver filhos, todo o resto vai sumir e vai ser só eu e o bebê, e não vai existir mais nada. E eu entendo que por um tempo
assim que o bebê nasce, isso acaba acontecendo, né? As primeiras semanas, talvez até mesmo os primeiros meses, vai ser de uma entrega maior. Só que hoje eu entendo isso de uma maneira que lá atrás eu não conseguia entender. E eu olhava pra minha vida e eu pensava, cara, tá tão bom assim, será que vale a pena mudar tudo agora? E no fundo, o que eu queria era manter o meu conforto. Eu não queria ficar desconfortável. E a verdade é que o ser humano nunca vai querer ficar desconfortável. A gente tá sempre em busca de conforto. O desconfortável não é algo que a gente busca. E aí, aos poucos, Deus foi falando comigo. Aos poucos eu fui me reconectando e Deus foi realmente abrindo os meus olhos e me mostrando que isso era puro egoísmo e que isso ia totalmente contra a ótica cristã. Porque a maternidade, gente, ela é realmente uma forma de morrer pra si mesma, né? A gente precisa morrer pra nós mesmos. Isso faz parte de ser cristã, de ser uma cristã de verdade. E eu acho que a maternidade é muito isso, sabe? A gente realmente morre pra nós mesmas. A começar nos pequenos detalhes, sabe? Tipo, eu não tô podendo pintar meu cabelo. É claro que isso pode parecer, ai, nossa, que idiota, não chega nem perto. E realmente não chega nem perto dos sacrifícios que eu sei que eu vou ter que fazer ainda. Mas já começa realmente no começo. Isso ficou meio redundante, mas é isso, começa no começo. No começo da tua gravidez, tu já precisa começar a abrir mão de várias coisas que tu gosta de fazer. Começa a ter que fazer coisas que tu não gosta tanto. E a gente vai morrendo pra si mesma. E isso é ótimo, isso é um privilégio, não tem coisa ruim nisso. Porque todo ato de amor existe renúncia. Jesus nos chamou a pegar a nossa cruz, né, tomar a nossa cruz e segui-lo. E às vezes a nossa cruz não é uma dor imensa, uma dor gigante, nossa, meu Deus, é uma cruz que nos esmaga, mas é uma cruz de pequenas coisas. É uma cruz de pequenas renúncias para viver um propósito maior. E aos pouquinhos Deus foi me mostrando que a verdadeira alegria não tá em se preservar, mas em se entregar de todo o coração. E cara, ser mãe é muito mais que um projeto pessoal, sabe? Ah, eu tenho um sonho de ser mãe. Tudo bem, é ótimo, isso é maravilhoso, não tô dizendo que isso é ruim. Eu sempre tive esse sonho também, por mais que eu passei por essas turbulências, eu tinha certeza que eu queria ser mãe. Só que eu tava postergando, fica pra depois, fica pro ano que vem. É sobre isso, né? Mas eu nunca pensei assim, não quero ter filhos. Eu sempre tive esse sonho. Mas é realmente sobre isso. Não é a realização de um projeto pessoal. É realmente uma entrega. É um chamado pra servir, pra amar e pra deixar um legado de fé. E eu reconheço, sabe, que às vezes o medo bate, às vezes bate forte, mas eu hoje decido ir com medo mesmo. E principalmente decido confiar, eu escolho confiar em Deus. E se hoje tu, assim como eu, passou por isso ou tá passando por isso, cara, saiba que os filhos são herança do Senhor, como a própria palavra fala. É uma coisa ótima, é uma coisa maravilhosa, é um presente que Deus nos dá. Como que Deus quer nos dar um presente e a gente não quer receber, sabe? É a mesma coisa que Deus tá querendo te entregar um presente e tu tá dizendo, não, Deus, não preciso desse presente, eu acho que eu tô melhor sem ele. Entende? A vontade de Deus não é pra roubar nossa felicidade, não é pra roubar a nossa liberdade, é pra nos dar algo que a gente jamais conseguiria construir sozinhas. E por mais que o mundo por aí fale que a maternidade rouba isso, tira isso, que é terrível, que a gente não tem mais liberdade, porque o mundo tá cada vez mais querendo enfiar isso na nossa cabeça, a gente tem que ficar com a palavra que tá lá em Romanos, deixa eu pegar meu celular pra minha colinha, Romanos 12:2. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bora pra próxima pergunta? Teve muito enjoo? Gente... Ai, não sei nem por onde eu começo. Hoje eu tô aqui bem bela, formosa, porque hoje tá sendo um dia, assim, esplêndido pra mim, graças a Deus. Mas ontem eu tava quase morrendo, assim, de enjoo terrível, eu não conseguia comer nada. E não só ontem, tá? Vários dias, já desde da sexta semana. Eu tô de 8 semanas e 5 dias hoje. Mas desde a sexta semana eu tô enjoando demais, eu não consigo comer várias coisas, nenhum tipo de carne eu consigo comer, nem ovos, nem café, várias coisas que eu não consigo comer. E comida de verdade, sabe, tipo arroz, feijão, gente, isso eu não consigo, tá? Não me desce. Eu só tô conseguindo comer, tipo, lanche e depende do lanche. Tem várias coisas que eu cheiro e já me dá um enjoo, eu não consigo comer. Então eu fico beliscando durante o dia e eu fico morrendo da fome. E daí ficar com fome causa mais enjoo. E aí eu fico mais enjoada e assim, é péssimo. Porque daí eu também fico sem energia. Porque imagina, fraca, né? Sem comer direito, a gente fica fraca.
Então, assim, ó, tem sido dias tenebrosos. Só Deus sabe, Deus e meu marido, né? Sabe o que eu tô passando, já chorei incontáveis vezes. De fome, de querer comer e não poder comer nada. Tem sido punk, gente. Nossa, é sério, eu não consigo nem pôr em palavras o quão difícil tem sido. Ontem eu tava tão esgotada assim, eu fui dormir, eu pedi pra Deus, Senhor, por favor, amanhã me dá um dia bom. Um dia que eu consiga fazer as coisas, que eu consiga limpar bem a minha casa, que eu consiga gravar, que eu consiga comer, que eu esteja bem, sabe? E graças a Deus ele me atendeu. E hoje eu tô bem, hoje eu tô conseguindo fazer as coisas, limpei minha casa, comi, tô aqui gravando, então hoje é sexta-feira, tá? Não sei se esse vídeo vai ao ar hoje ou vai amanhã, mas assim, graças a Deus hoje tem sido um dia bom, mas é a exceção, infelizmente. Assim, não vou ficar reclamando porque eu tento olhar pelo lado bom, tô passando por isso porque eu estou gerando. Então glória a Deus por isso, mas fácil não tá sendo, gente. Eu até comentei no meu Insta que eu peço perdão a todas as grávidas que eu julguei na minha cabeça achando que era frescura, porque, gente, não é frescura. A gente fica muito enjoada e aí a gente fica fraca e a gente já tem vontade de dormir o tempo todo porque os hormônios estão assim uma bagunça. Então, assim, me perdoem, tá? Porque realmente eu julguei e hoje eu me arrependo porque realmente eu tô sentindo na pele o quão difícil tá sendo. Eu sei que tem mulher grávida aí que não sente nada, que a gravidez é uma maravilha do começo ao fim, mas comigo não tá sendo assim. Eu espero que passe depois do primeiro trimestre, ainda faltam 3 meses e uns quebrados aí pra eu passar, né, pra eu vencer o primeiro trimestre. Eu espero que depois disso realmente melhore. Já tem ideias de nomes? Já tenho, tanto de menino quanto de menina, porém não vou falar aqui, tá? Porque eu tenho ciúmes. Eu tenho ciúmes de falar os nomes que eu quero, mas não é nem por causa de ciúmes, é porque eu não quero que alguém vá lá e coloque o nome antes de eu colocar, entendeu? Então vou deixar aqui guardadinho. Mas assim, eu gosto muito de nomes diferentes, então já tô logo avisando, vou falar a mesma coisa que eu falei no Instagram, tá? Já tô logo avisando que o nome que eu vou colocar provavelmente vai ser um nome diferente. E assim, ó, se tu não gostar do nome que eu coloquei, tu não precisa vir falar pra mim. É só tu não colocar no teu filho, entendeu? Ah, não gostei desse nome. Ok, não coloca no teu filho, né? O filho é meu, é eu que vou chamar, eu que vou criar, eu que vou batizar. Batizar não, né? A gente não batiza, eu que vou apresentar. Então, assim, o filho é meu, o nome é meu, não precisa falar nada, tá? Guarda pra você, guarda pra ti. Mas assim, gente, já tem os nomes e eu acho que em breve a gente vai saber, porque daqui a pouco a gente vai fazer a sexagem. Eu tava na dúvida se fazia ou não, mas eu acho que eu vou fazer. Eu só não sei se eu vou fazer agora ou se eu vou esperar o primeiro morfológico, porque aí a médica já vai dar um pitaco, né, do que ela acha que é. Normalmente, no primeiro morfológico, elas já falam, ah, acho que é isso, acho que é aquilo. Daí, dependendo, eu vou lá e faço a sexagem, ou vou fazer já na semana que vem, não sei, tô pensando aqui, tá? Mas é claro que assim que eu fizer, eu vou contar pra vocês, óbvio. Qual foi os primeiros sentimentos que sentiu quando viu o positivo? Gente, todas essas perguntas eu já respondi no Instagram, tá? Então tem gente que tá vendo aqui, tá vendo meio repetido, mas enfim, eu falei lá e repito, o que eu senti foi gratidão, muita gratidão a Deus, porque como eu comentei com vocês, eu orei pra que fosse de primeira e realmente foi de primeira. Então quando eu vi ali o positivo, eu fiquei extremamente emocionada, chorei de soluçar. E foi incrível, gente, é um sentimento maravilhoso, indescritível. Como você está se sentindo em relação a essa nova fase? Eu tô me sentindo enjoada, como eu falei pra vocês, muito enjoo. Mas tirando essa parte, né, essa parte ruim, eu tô me sentindo ótima, gente. Tô me sentindo maravilhosa, muito feliz, muito, muito feliz. Foi uma gravidez muito desejada, então eu tô assim no céu. Realmente todos os dias eu acordo muito feliz e muito grata. A ficha já caiu, porque a minha até agora não. Meu bebê já tem 3 meses. Ai, gente, é muito louco isso, porque ao mesmo tempo que... Beleza, eu sei que eu tô grávida, às vezes eu paro e penso, meu Deus, eu tô grávida. E aí eu boto a mão na barriga assim, Jesus, tem um bebê aqui dentro. É muito louco, sabe? E por mais que eu já fiz ultrassom, eu já fiz 2, né? E vi o bebê, ouvi o coraçãozinho. Ai, gente, ouvir o coração do bebê pela primeira vez é mágico. Meu Deus do céu, eu tenho um videozinho no celular. Eu e meu marido, de vez em quando, a gente tá lá vendo o vídeo de novo, porque é fantástico. E por mais que a gente viu o ultrassom e ouviu o coração e tudo mais, é muito louco, sabe? Às vezes realmente parece que a ficha não caiu. Eu acho que, sei lá, talvez só vai cair bem mais lá pra frente mesmo. É real esse sentimento. Vai ter a reação da família? Então, gente, eu filmei a reação da minha mãe, dos meus sogros, de algumas amigas, mas do meu pai eu não consegui filmar na hora, porque foi muito espontâneo a hora que eu contei. Nós estávamos almoçando,
Tava meu pai, a minha avó, tias, primos, enfim, tava uma galera na mesa e todo mundo falando, blá, blá, blá. Daí eu pensei assim, quer saber, eu vou contar agora. Daí eu peguei um copo, uma faca, bati assim, né, fiz o barulhinho, daí todo mundo me olhou e disse, gente, tem uma coisa pra contar. Tô grávida. Foi assim, tá? Bem assim, joguei na mesa, daí foi aquele chororô, aquele alvoroço, choro pro lado, e berro, e grito, e abraço. Então eu contei ali e eu não filmei. E aí, por eu não ter essa filmagem, eu não vou fazer um vídeo aqui mostrando reações, porque vai faltar a reação do meu pai. Eu acho palha, entendeu? Botar a da mãe, botar os meus pais que são separados, né, pra quem não sabe. Mas aí eu acho palha colocar a reação da mãe e a reação dos meus sogros, não ter a reação do meu pai. Então eu preferi não fazer, tá? Não vai ter vídeo da reação. A reação vai ficar na minha memória. Lá no meu Instagram eu coloquei alguns stories mostrando a reação deles. Mas aqui pro YouTube eu acho que eu vou acabar não trazendo dessa vez. Mas se eu fizer a revelação do bebê com a família, aí eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou fazer chá revelação porque eu não curto. Então, gente, nada contra quem faz chá revelação, mas eu não gosto. Não é do meu perfil. Eu nunca gostei muito, nunca curti muito a ideia, então eu não vou fazer. Mas talvez eu vá fazer uma mini revelação ali só com os meus pais e os pais do meu marido. E de uma forma bem intimista. Tô pensando ainda se vai ser assim ou se vai ser só eu e meu marido mesmo. E aí quando eu souber, daí isso sim eu quero, né, tentar filmar e mostrar aqui pra vocês. É isso, com relação às perguntas foram essas, mas algumas coisinhas aqui que eu quero contar pra vocês. Com relação à data prevista do parto, eu a princípio quero fazer cesárea, tá? Eu não quero parto normal. Assim, ó, eu nunca tive esse sonho de fazer parto normal, nunca tive essa super vontade. Muito pelo contrário, eu sempre quis fazer cesárea. Não sei se porque a minha mãe fez cesárea, minhas tias fizeram cesárea e todas elas adoraram, correu tudo super bem. A minha própria mãe me aconselha a fazer cesárea. Então assim, gente, eu sou mais do time cesárea e a não ser que alguma coisa mude completamente na minha cabeça, vai ser cesárea. Então, a data prevista do parto, se fosse parto normal, é dia 7 de dezembro. A partir dali, né, eu estaria pronta pra ganhar. Mas aí se eu for agendar, eu não sei se eu vou agendar pra esse dia ou se eu vou agendar pra algum outro dia, enfim. Eu ainda não conversei sobre isso com a minha médica, porque a gente começa a conversar sobre isso, acho que mais pra frente, né, tá meio cedo. Mas a princípio seria pro dia 7 de dezembro. E outra coisa muito legal que eu quero trazer, né, aqui pra contar pra vocês, é que assim, gente, quem me conhece mais de perto sabe que eu sou a louca do Natal. Eu amo Natal, é a minha época favorita do ano. A minha casa é a casa da Mamãe Noel, toda enfeitada assim de coisa de Natal. E, gente, olha só, Deus é tão maravilhoso que o meu primeiro filho vai nascer no mesmo Natal. Olha que máximo. Talvez nasça um pouco antes, pode ser que nasça em novembro. Mas, assim, já vai ser Natal, já vai estar tudo enfeitado de Natal. Então, assim, ó, vai ser mágico. Eu fiquei muito feliz. Depois que a minha ficha caiu, cara, dezembro, mês do Natal, que é o meu mês favorito do ano. Eu espero o ano todo por dezembro, pelo mês do Natal. É claro que vai ser um Natal muito diferente. Normalmente os natais são aqui na minha casa, eu que faço toda a ceia, preparo tudo. Esse ano, talvez possa até ser aqui em casa, mas não vai ser eu que vou estar na função, né? Com certeza eu vou estar com um recém-nascido. E ele realmente vai ser RN ainda, recém-nascido. Então, ele ou ela, né? Ainda não sei o sexo. Mas, gente, vai ser muito legal, assim. Vai ser um Natal realmente muito especial. E é muito louco tu descobrir a gravidez no ano e ganhar no mesmo ano. Entrei o ano sem bebê e vou terminar o ano com um bebê. Que loucura, né? Outra coisa é que é um bebê só. Eu tenho uma tendência forte a ter gêmeos, porque eu tenho gêmeos dos dois lados da família. E aí eu tinha essa ideia de que eu talvez tivesse gêmeos. Inclusive esse é um dos meus sonhos. Quem sabe futuramente Deus me mande 2, né? De uma vez só. Mas dessa vez, aparentemente, é um só. Talvez a gente descubra mais pra frente que é 2, né? Eu fiz um ultrassom com 5 semanas, então tava muito cedo. O outro com 7 semanas. E aí, nesse de 7 semanas, a médica disse que é um só. Mas não sei, né? Vai que tem uma surpresa aí mais pra frente. Mas por enquanto, o que a gente sabe é que é um só. Gente, é isso. Eu vou gravando aqui conforme for acontecendo as coisas. Eu quero gravar um vídeo contando como foi o primeiro trimestre todo, né? Quando finalizar o primeiro trimestre. Não vou ficar gravando vídeo de diário da gravidez semana por semana, porque não acontecem tantas coisas em uma semana só, fica meio que mais do mesmo, então acho que ficaria muito repetitivo, mas eu quero gravar o do primeiro trimestre e aí depois, quem sabe, eu vou gravando mês a mês, né? Quando as coisas forem acontecendo, eu vou contando, vou mostrando. Quando for comprando as coisas, montando o quartinho, enfim. Acredito que o próximo vídeo desse canal com o tema de maternidade vai ser já trazendo o sexo do bebê pra vocês.
e contando mais algumas novidades, mas por enquanto agora a gente segue com temas aí normais, né, da vida comum, os temas normais aqui do canal. E se vocês tiverem alguma sugestão também sobre algum tipo de tema relacionado ou não à maternidade, me manda aí, gente, relacionado à maternidade. Ó, nessas horas a minha ficha não cai, entendeu? Eu tô gravando vídeo de maternidade. Meu Deus, nessas horas a ficha não cai. Mas, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o teu like, isso me ajuda pra caramba. Eu tô quase monetizando o canal, tá quase, gente. Falta só um pouquinho. Então, me ajuda aí, dá um like, se inscreve se tu ainda não for inscrita, ativa o sininho de notificações e ajuda essa mamãe aqui a sustentar o baby. Um beijo, fiquem com Deus.